Muito bem, é um prazer novamente estarmos aqui juntos para a honra e glória do nosso Deus. Mais um vídeo, espero que você goste, esteja gostando do nosso canal. E se sim, você dá o seu like aí, compartilhe, se você gostar do vídeo, é claro. No vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, tenho certeza que você vai gostar. Especialmente para o adventista. É claro que quem não é adventista pode também assistir, não tem problema nenhum, mas hoje é especialmente para você que é adventista do sétimo dia. Hoje nós vamos entender o DNA da igreja adventista, como que foi o nascimento da igreja adventista. E nós vamos entender isso estudando o capítulo 10 do livro de Apocalipse. Portanto, seja bem-vindo a mais um vídeo. Antes de começar a ler o capítulo 10, eu gostaria de ler um trecho aqui da escritora adventista americana Ellen G. White, ou Ellen Gold White, um texto que está no livro Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos, capítulo 3. O texto fala sobre o assunto que nós vamos estudar hoje. E o texto diz assim, não é um texto em uma linha ininterrupta, é pedaços do capítulo 3 deste livro, Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos. Diz assim, há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca dantes na história dessa obra. Quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente. Percebem a importância do livro de Daniel e Apocalipse? O livro que nós vamos estudar hoje. Ser-lhe-ão dados tais vislumbres das portas abertas do céu, que o coração e a mente se impressionarão com o caráter que todos devem desenvolver a fim de alcançar a bem-aventurança que deve ser a recompensa dos puros de coração. E continuando, ela diz assim, as coisas reveladas a Daniel foram mais tarde completadas pela revelação feita a João na ilha de Patmos. Então ela está dizendo aqui que o livro de Apocalipse é um complemento do livro de Daniel. É uma revelação. Algumas coisas não foram totalmente reveladas em Daniel e elas serão então reveladas, mostradas em Apocalipse. É isso que ela está dizendo. Esses dois livros deveriam ser encadernados juntos e cuidadosamente estudado. O livro de Daniel é descerrado na revelação de João, ou seja, revelado, descoberto na revelação de João, e nos transporta para as últimas cenas da história da Terra. Ou seja, o livro de Apocalipse está dizendo que é para o tempo do fim, para as últimas cenas da história. Estudai o Apocalipse em ligação com Daniel, pois a história se repetirá. Nós, com todas as nossas vantagens religiosas, deveríamos conhecer hoje muito mais do que nós conhecemos. Então ela faz um apelo aqui, dizendo que nós, como adventistas do sétimo dia, com todo o material que temos, com toda a facilidade que temos, toda a informação hoje na internet, nós deveríamos conhecer muito mais do que o que nós conhecemos. Deveríamos ser muito mais profundos nos assuntos que dizem respeito à história da nossa igreja e às profecias do tempo do fim. Mas infelizmente não é isso que acontece. Então ela insiste, ela insta para que nós sejamos cuidadosos no estudo desses dois livros, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Então nós vamos começar a ler esse capítulo 10 e eu espero que no final desse vídeo nós possamos ter entendido mais ou menos o nascimento, mais ou menos não, entendido bem, o nascimento e o motivo do nascimento da igreja, a missão da igreja adventista do sétimo dia. O primeiro verso, abra aí a sua Bíblia então em Apocalipse 10 e vamos ler. Vi outro anjo forte descendo do céu.
envolto em nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Aqui vem a primeira pergunta: que anjo era esse? Aqui a Bíblia descreve como um anjo forte, né? E tem algumas características desse anjo. Se nós não vamos ler para não incumpridar tanto o vídeo, mas você pode ver a passagem aí. Se você ler em Daniel 10, versos 5 e 6, e também em Apocalipse, aqui no próprio livro de Apocalipse 1, verso 13 a 16, nós vamos encontrar também uma descrição, uma descrição muito parecida desse verso 1 aqui de Apocalipse 10, se referindo a Jesus. Então nós podemos ver, nós podemos entender pelas descrições desses outros lugares, desses outros versos, que este anjo forte aqui era Jesus. O verso 2 diz assim: e tinha na mão um livrinho aberto. Tinha na mão um livrinho aberto, esse anjo forte, ou seja, Jesus. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E o verso 3: e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Isso está em Apocalipse 10, 2 e 3. Agora vem a seguinte pergunta: que livro é esse que estava aberto na mão do anjo forte ou na mão de Jesus? Que livro é esse? E mais, esse livro aqui está aberto. Quando esse livro foi aberto? Em algum momento ele se encontrava fechado para que aqui estivesse aberto nesse momento? Como nós podemos responder estas perguntas? Como eu disse, o estudo hoje é especialmente para o adventista. E por isso nós vamos fazer uso de um material adventista. Nós vamos ler o Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 971. Esse comentário é um livro que muitos estudiosos comentam sobre o assunto e também a nossa irmã Ellen White faz os seus comentários a respeito do assunto. E um dos comentários de Ellen White neste livro, neste comentário adventista, diz assim, ó: o poderoso anjo que instruiu João não era outro senão a pessoa de Jesus Cristo. Você viu? Lá no verso 1, aquele anjo poderoso que tinha um arco-íris em volta e etc. Aqui ela afirma que era Jesus Cristo. Pondo o seu pé direito sobre o mar e o seu pé esquerdo sobre a terra. Ele está se referindo exatamente a esse anjo do capítulo 10. Né? Mostra a parte que ele está desempenhando nas cenas finais da grande controvérsia contra Satanás. Esta posição indica o seu supremo poder e a sua autoridade sobre a terra. Um pé sobre o mar e um pé sobre a terra, indicando a sua autoridade sobre todo o nosso mundo, a nossa terra. Né? E aqui não é nada, não é ninguém senão o próprio Jesus Cristo. Né? E aqui a pergunta então que eu fiz: que livro é esse? Se nós estudarmos, voltarmos lá para Daniel, como nós lemos no começo que o livro de Daniel e o livro de Apocalipse deveriam ser estudados juntos, se nós voltarmos lá para Daniel, Daniel capítulo 12, verso 4, nós vamos encontrar um verso importantíssimo para o nosso estudo de hoje. Diz assim, ó, e vamos ler aqui, Daniel 12, você pode segurar aí a sua Bíblia em Apocalipse 10 e voltar lá para Daniel. E lá para Daniel, só dá um pulinho lá em Daniel 12, verso 4, que diz assim, ó: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, nós vemos aqui, nesse texto de Daniel, o anjo que revelou a Daniel, que era o anjo Gabriel, dizendo que aquela revelação que ele deu naquele momento não era para Daniel explicar, era para ele deixar segurar aquela revelação, para ele selar aquele livro, fechar o livro, não abrir, não
explicar aquela revelação, né? Não deixar em aberto, mas fechar o livro. Então nós vimos essa passagem em Daniel. E no mesmo comentário adventista, no volume 7, página 1085, diz assim, ó: depois de haverem pronunciado 7 trovões, vem a instrução a João, assim como a Daniel, a respeito do livrinho. Ele está falando aqui do capítulo 10, depois que desferiu os 7 trovões. Sela os 7 trovões, o que os 7 trovões falaram, né? Ou seja, não é para revelar a mensagem dos 7 trovões. Estes se referem a eventos futuros que são revelados em sua ordem. Daniel estará na sua sorte e no fim dos dias, João vê o livrinho desselado. Então as profecias de Daniel têm seu devido lugar nas mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo, que devem ser transmitidas ao mundo. O descelamento do livrinho era a mensagem em relação com o tempo. Os livros de Daniel e Apocalipse são um. Um é a profecia e outro é a revelação. Um é o livrinho selado, o outro é o livro aberto. Então a mensageira do Senhor, Ellen G. White, diz que o livrinho que se encontra aberto em Daniel 10 é o mesmo livrinho que foi selado lá em Daniel 12. Ela faz a conexão entre um livrinho e outro. O livrinho que foi selado lá em Daniel 12, verso 4, é esse livrinho que está aberto em Apocalipse 10. Talvez, não sei se eu falei aí Daniel 10, mas é Apocalipse 10, né? O livro selado em Daniel 12 e aberto aqui, está aberto já em Apocalipse 10. Agora, quando foi que esse livrinho se abriu? Quando foi que esse livrinho? Porque lá em Daniel 12 ele está fechado. Quando chega em Apocalipse 10, ele já está aberto. Quando foi que ele se abriu? Se nós voltarmos para o próprio Apocalipse, o capítulo 5, Apocalipse 5, do verso 2 ao 5, Apocalipse 5, 2 ao 5. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, João, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. O verso 5, todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Você percebe aqui um livrinho sendo aberto? Em Daniel 12, ele estava selado. Em Apocalipse 10, apareceu aberto. E aqui em Apocalipse 5, nós vimos um livrinho sendo aberto. E você quer saber o que a serva do Senhor diz em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, no capítulo 11, na página 115? Ela diz assim, ó: foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro e o deu a João, e deu a João a revelação do que deve acontecer nesses últimos dias. Então ela linka aqui o livrinho aberto do capítulo 10 com o leão da tribo de Judá, do capítulo 5. E ela diz que foi o leão da tribo de Judá que abriu esse livro. E diz mais que esse livro, a mensagem desse livro, a mensagem de Apocalipse, devia acontecer nos últimos dias. Então a mensagem é a mensagem para o nosso tempo, a mensagem para os nossos dias, mensagem para o tempo do fim. Ok? Respondidas essas questões, nós vamos dar continuidade à leitura então do capítulo 10. O verso 4 diz assim, ó: logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. João ia escrever, né? A mensagem dos 7 trovões. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Isso está em Apocalipse 10, verso 4. O comentário adventista diz assim: a luz, Ellen White, volume 7, página 1085, diz assim: a luz especial dada a João, a qual foi expressa nos 7 trovões,
foi a delineação dos eventos que ocorreriam sobre a primeira e a segunda mensagens angélicas. Então ela diz que esses trovões, não relata qual é, a Bíblia também não fala quais são as mensagens desses trovões, mas ela diz que seriam acontecimentos entre a primeira e a segunda mensagem angélica. A primeira mensagem angélica começou um pouco antes de 1844 e irá até o fechamento da Porta da Graça. A segunda mensagem angélica começou a partir de 1844 e irá também até o fechamento da Porta da Graça. Ou seja, nos nossos tempos. A mensagem dos trovões são mensagens que aconteceriam em nosso tempo. Quais são essas mensagens? A Bíblia não nos dá muito detalhe, nem o Espírito de Profecia também. Os livros da escritora Ellen White não dá muito detalhe sobre esse ponto. Vamos então continuar a nossa leitura. Apocalipse 10, o verso 5 e o verso 6 agora. Diz assim, ó: Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, ou seja, ele estava jurando por ele mesmo, Jesus, e a terra, o mar e tudo que neles há, que já não haverá mais demora. Esse já não mais haverá demora de quê? Em outras versões, aqui esse texto aparece já não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo. Que talvez seja a melhor tradução para esse verso aqui. Já não haverá mais tempo. E a serva do Senhor, no comentário bíblico adventista, página 1085 também, volume 7, diz assim, ó: Este tempo, ou essa demora, que o anjo mencionou lá em Apocalipse 10, no verso 6, com solene juramento, não é o fim da história desse mundo. Ele diz, não haverá mais demora, não haverá mais tempo. Não está falando do fim da história desse mundo, nem do fim do tempo da graça. Não é esse o assunto que ela está falando aqui, segundo a serva do Senhor, mas do tempo profético, que precederia o advento do nosso Senhor. Ou seja, o povo não terá outra mensagem com tempo definido. Após o fim desse período de tempo, que era o fim de 1844, 1842 a 1844, depois desse período, não pode haver um esboço definido de tempo profético, é o que ela diz. O mais longo computo chega ao outono de 1844. O que ela está querendo dizer aqui? Ela está querendo dizer que nas profecias não haveria, depois de 1844, ou seja, na nossa época, não haveria mais profecia de tempo profético. O que é profecia de tempo profético? É quando na profecia está dizendo que é tantos dias, mas aqueles dias são transformados em anos. Ou seja, 1260 dias seria 1260 anos. 2300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias, seria 2.300 anos. É quando o dia vira um ano. Profeticamente, nós sabemos, né, que o dia simboliza um ano. E ela diz que a partir de 1844 não haveria mais profecia em que um dia valeria por um ano, né? Então, as profecias depois de 1844 são profecias de tempo literal. O dia vale realmente um dia. É o que esse texto aqui está querendo nos dizer. Então, quando o anjo diz que não haverá mais tempo ou não haverá mais demora, ele está se referindo que depois de 1844 não haveria mais profecia de tempo profético. E o que foi que aconteceu em 1844? Nós não vamos estudar isso a fundo aqui, mas vamos dar uma passada por cima. Nós entendemos que a profecia de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado, se estendeu até 1844. Então, fazendo as contas matemáticas, 2.300 anos chegariam a 1844. E segundo esse verso, então, ali começaria a purificação do santuário. Alguns dos estudiosos entenderam que seria a volta de Jesus. Mas depois entendeu-se que não seria a volta de Jesus, e sim a purificação do santuário. E o que era essa purificação? O início do juízo no santuário celestial. Então,
este é o resumo. Então, de 1844 para cá, que quando começou o juízo, não haveria mais profecia de tempo profético. Continuando aqui no verso 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos. Aqui nós temos duas coisas para entender. Quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta, o que é isso, né? E também se cumprirá o segredo de Deus. O que é esse segredo de Deus? Ora, a Bíblia fala que Deus não fará nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Mas existe uma coisa que Deus mantém ainda em segredo. Todas as demais coisas Deus nos revelou através da sua palavra, através da Bíblia. Mas ainda existe uma coisa que Deus mantém em segredo, que Deus mantém em mistério. Sabe o que é? A volta de Jesus. A Bíblia lá em Mateus 24, verso 36 fala: mas o dia, aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, somente o Pai. Então Deus ainda está mantendo em segredo, em mistério, o dia e a hora da sua volta, da volta de Jesus. Então a Bíblia diz aqui em Apocalipse 10, verso 7, que quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta, Deus vai revelar o seu segredo, revelar o seu mistério. E nós entendemos que ele revelará, então, o dia e a hora da volta de Jesus. Mas o que é que esse sétimo anjo, o que acontecerá no toque da trombeta desse sétimo anjo? Quando é? Apocalipse 11, aí mesmo, 11, verso 19. Nós vamos ler o toque da sétima trombeta. 11, verso 19. Abriu-se então, aqui desde o capítulo 15, vem dizendo sobre os acontecimentos da abertura da sétima trombeta. E no verso 19 diz assim, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então, no toque da sétima trombeta, o céu se abrirá. Deus então mostrará a arca da aliança, aquela mesmo que estava no lugar santíssimo do santuário celestial. Aquela mesmo que contém as tábuas dos 10 mandamentos dentro. E o espírito, Ellen White, o espírito de profecia, diz que duas mãos tirarão as tábuas dos mandamentos e mostrarão as tábuas dos mandamentos e todos terão a oportunidade de ver. E nesse instante, ouviremos a voz de Deus dizendo o dia e a hora da volta de Jesus, segundo Apocalipse 10, verso 7. Que bênção, não é? Eu e você, se nós estivermos preparados, e eu espero que estejamos, nós vamos contemplar e ouvir a voz de Deus dizendo o dia e a hora da volta de Jesus. Vamos continuar aqui então, 10 verso 8. Estamos caminhando para o fim da nossa mensagem. O verso 8 diz assim: e ouvi, e a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé, sobre o altar e sobre a terra. E o verso 9 diz o seguinte: fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o, come, leia o livro, conheça o que está escrito no livro, toda a mensagem desse livro, devora-o, não é? É isso que o anjo está querendo dizer. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como o mel. O que isso significa? O que está dizendo aqui nesses dois versos? Esses dois versos está dizendo que a mensagem, o anjo falando para João: vai lá, João, pega o livrinho com a mensagem, o livrinho que está aberto. E você pode revelar a mensagem que está no livrinho. E a mensagem desse livrinho, ela será doce na boca, mas será amargo no seu estômago. Então, o que isso significa? A mensagem
que estava nesse livro, Para o Tempo do Fim, foi pregada tempos antes de 1844, como eu disse. Um pouco antes, alguns mensageiros se levantaram, mensageiros pela Europa, depois que a Bíblia foi libertada, né? Porque até 1798 não podia se ter a Bíblia. A Idade Escura, a Idade Média, não podia se ter a Bíblia. Quem tivesse a Bíblia ou pedaços, trechos, uma folha sequer, e fosse apanhado com ela, eram mortos das mais diversas maneiras terríveis de se matar. Mas a partir de 1798, quando o Papa Pio VI foi preso pelo general Berthier, o general de Napoleão, a Bíblia deixou de ser proibida. E a partir de então, a mensagem da Bíblia, essa mensagem do livrinho aberto, começou a ser pregada no mundo inteiro. E a mensagem que descobriu-se foi que Jesus voltaria em 1844, porque estudaram a mensagem de Apocalipse 8,14, das 2.300 tardes e manhãs, e ela apontava para 1844, e entenderam que a volta de Jesus seria nesse tempo. Um dos maiores pregadores dessa época foi o Guilherme Miller. E essa mensagem da volta de Jesus em 1844 foi doce como mel. Todos estavam ansiosos, aguardando o retorno de Jesus. Não se importavam mais com as coisas desse mundo. Nada mais tinha tanto valor. Saíram a pregar o Evangelho por mais dificuldades que enfrentavam, porque aquela mensagem era doce na boca como mel. Jesus estava perto de voltar. Mas a Bíblia diz que ela se tornaria amarga, como amarga no seu estômago. Significa que Jesus não voltou e eles se decepcionaram. Quão grande foi essa decepção? Eles esperavam ansiosamente, mas Jesus não voltou. Jesus não voltou. A Bíblia, Ellen White diz que os discípulos também de Jesus passaram por essa decepção. A única decepção no mundo, na história do mundo, que foi maior do que esta, foi a decepção dos discípulos. Quando eles viram que Jesus foi condenado à cruz, Jesus foi morto na cruz, eles sentiram-se profundamente amargurados e decepcionados, porque eles esperavam que Jesus seria aquele que remisse Israel, que levantasse Israel, que salvasse Israel das mãos dos romanos. E quando Jesus morreu, eles se decepcionaram totalmente. E essa decepção dos discípulos foi igualmente grande como essa decepção de 1844. Amargo, foi um amargo no estômago, porque Jesus não voltou. Mas aqueles que persistiram na mensagem, persistiram em descobrir porque a profecia não havia se cumprido totalmente. Alguns, muitos desanimaram e desistiram. Outros, muitos, saíram daquele movimento e voltaram para suas igrejas anteriores. Mas alguns permaneceram firmes, estudando e tentando descobrir o que havia de errado. E eles então descobriram que aquele movimento não devia parar. Porque o verso 11 do capítulo 2, do capítulo 10 aqui de Apocalipse, ainda tinha uma mensagem, ainda tinha uma ordem para essas pessoas. E diz assim o verso 11: Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ainda havia um trabalho grandioso para esse povo. Esses que sentiram a amargura da decepção. Ainda havia um trabalho grandioso. E a Bíblia, o anjo disse, é necessário que você ainda profetize. A sua mensagem não acabou. Embora você esteja decepcionado, a sua mensagem não acabou. Você ainda tem uma mensagem e a tua mensagem é mundial. Não é apenas para um país ou para um pequeno povo. É uma mensagem para muitos povos, nações, línguas e reis. E aqui, nesse momento, através desses que não desistiram dessa mensagem, não desistiram de entender o que havia acontecido de errado na profecia de 1844. Através desses que continuaram o estudo dessa profecia, nasceu então a Igreja Adventista do Sétimo Dia.
E é por isso que nós dizemos que a Igreja Adventista nasceu dentro de uma profecia. Nasceu em uma profecia e nasceu com uma mensagem, com uma missão. E a missão da Igreja Adventista é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então você, meu irmão adventista, minha irmã, essa é a tua mensagem. Essa é a missão da Igreja Adventista. Falar sobre as profecias, profetizar. Profetizar não significa apenas dizer o que vai acontecer, mas entender o que está profetizado já, o que está escrito na profecia. Isso também é profetizar. Você ensinar o que as profecias estão dizendo, estão apontando. Então essa é a missão da igreja. A Igreja Adventista nasceu nessa profecia de 1844 e nasceu para pregar a profecia, anunciar a profecia. E quando foi em maio de 1863, essa igreja que havia nascido da decepção de 1844, com o estudo aprofundado desses que não desistiram, ela se organizou, se tornou uma igreja organizada. E hoje, nós da Igreja Adventista temos aproximadamente 20 milhões de membros espalhados por todo o mundo. Apenas alguns países que não foram alcançados pela mensagem adventista. E nós damos graças a Deus, porque no capítulo 10 de Apocalipse está falando do nascimento de uma igreja que viria para pregar as profecias, de uma igreja que restauraria a verdade e pregaria ao mundo essa grande mensagem. Que Deus te abençoe. Eu espero que você, adventista, possa se sentir fortalecido por essa mensagem, em saber que você nasceu dentro de uma profecia e nasceu com uma missão, a missão de pregar o Evangelho para o mundo. E eu espero que você que não seja adventista sinta-se incentivado a participar dessa igreja que nasceu dentro da palavra de Deus e para pregar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que Deus te use em todos os momentos para que a mensagem dele seja pregada e para que Jesus volte e nos leve para viver com ele eternamente. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu essa mensagem e nós te agradecemos porque temos a certeza de que um dia o Senhor virá para nos buscar. E nós queremos te pedir que nos ajude a nos preparar e ajude-nos a preparar outras pessoas através da tua mensagem, através da mensagem profética, para que quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens dos céus, todos estejamos preparados para o encontro glorioso com Ele. Obrigado por tudo, abençoe cada um dos que ouviram e assistiram a essa mensagem, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez, que Deus possa te abençoar. Se você gostou da mensagem, não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, e também você pode compartilhar com outras pessoas, e assim o Evangelho está sendo pregado para o mundo inteiro.